Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização dela, cavalo de corrida da Bolsa de Valores no ano de 2023, que está também em 2024, Petrobras. Vamos falar sobre Petri 4. E as pautas do vídeo que eu vou trazer para vocês serão as seguintes, pessoal. A gente começa não pelo plano de investimento dela e os meus comentários sucintos, superficiais sobre o mesmo. A gente vai falar sobre a sua rentabilidade nos últimos 12 meses. Vamos olhar aqui para os múltiplos, com o principal sendo o preço justo para o GRAH e também os dividendos. Vamos mergulhar sobre a parte de quem é investidor para longo prazo, mas é ativo, é um gestor, não é um holder clássico, né, de compra, não importando preço e também momento macroeconômico. Então a gente vai cair aqui nos ciclos da Petrobras de 2000 para frente e nos ciclos da Petrobras versus correlação com o petróleo Brent, evolução do barril Brent versus preço da Petrobras. Tese de investimentos, para você que quer começar a investir na Petrobras, qual que é a tese fora dos preços e sim no valor, no fundamento, que a própria companhia enxerga para o futuro. Também o seu plano de investimentos, aqui eu vou comentar, né? Vai sair um pouco de opinião, um pouco não, 100% de opinião, além de ler aqui o slide. Caímos no petróleo Brent hoje, dia 11 de janeiro, começo de ano, pessoal de 2024, um ótimo início para todos que me acompanham aqui, muito obrigado pela companhia, certo? Vamos falar sobre petróleo Brent, ADRs de Petrobras, negociadas da NYSE, Estados Unidos, bateu ou não o CDI e IPCA Petri 4, e aí finalizamos com o Petri 4 também, só que no curtíssimo prazo. Para você que está ali na trincheira, está posicionado, o que eu vejo para o ciclo atual, o que eu espero de desconto para o ciclo atual, onde você deve aumentar ou diminuir os aportes de acordo com o curto prazo, e ao decorrer do vídeo espero construir também junto contigo uma tese de investimento, e não só no curto prazo, que é o final do vídeo, parte técnica. Disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui o Clube dos Dividendos no YouTube, sou analista CNPI técnico e todos os dias aqui no canal do YouTube eu posto um vídeo sobre dividendos, Bolsa de Valores, Petrobras, porque não vale a pena investir na Petrobras pensando em dividendos para 2024? Se você gosta desses assuntos, cenário macroeconômico, Bolsa de Valores e renda variável, considere se inscrever e ative as notificações, pessoal, porque são 2 vídeos por dia que eu compartilho com vocês aqui no canal. Pessoal, Petri 4, que é a principal, é a mais líquida, tá? A gente vai estar de olho numa rentabilidade nos últimos 12 meses acima de 100% e aqui crua, tá? Sem contar os dividendos, porque o TradingView na Bolsa Brasileira não oferece o serviço ainda de gráficos sem o desconto, sem o ajuste do dividendo. Então aqui você tem que somar o yield, 102% aproximadamente, mais 20%, que foi em dividendos. A petroleira que mais pagou dividendos em 2022 foi uma das petroleiras que mais pagaram em 2023. Perdeu o pódio, mas está ali bem colocada e ainda continua com caixa gigantesco. Tá? E um dos principais detratores de preço, se é que houve ao longo desses últimos 9 meses de alta, foi o plano de investimento, divulgado recentemente e que eu vou comentar aqui ao longo do vídeo. Então, nos múltiplos, pessoal, nada me chama atenção, a não ser sinal verde para você. Aplicador pensando em renda passiva, vai bater o CDI, vai bater a inflação só em dividendos. Difícil imaginar que ela não consiga bater inflação, que não consiga bater CDI em 2024 ao longo do ano, janeiro, dezembro, só em renda passiva bater CDI 10% aproximadamente, né? A gente está calculando ali, se não tiver nenhuma surpresa, se você comprar agora, por exemplo, né, em janeiro, uma LCI, LCA para 12 meses, é mais ou menos isso que você vai conseguir, um pouquinho mais, um pouquinho menos, entre 10% a 11% é o que você está conseguindo hoje. A Petrobras, nos últimos 12, entregou 20% ou 19% só de renda passiva. Tá? Pode vir mais 20% esse ano? Acho difícil. Tá? Acho bem complicado, porque o petróleo está passando por um momento mais de baixa do que de alta. Tá? Diferentemente de 2023, conseguiu ali se sustentar um pouco mais próximo no segundo semestre dos 80 a mais, dos 90 dólares. Hoje está mais próximo dos 70. Tá? Mas enfim, a gente tende a ter um baita dividendo que ajuda o parafiscal também do governo e me parece que os dividendos da Petrobras, a depender dos entraves aí de Palácio do Planalto e Congresso, vai ser um grande ajudante de um equilíbrio fiscal interessante. Tá? Então o Petrobras tem ali interesses diversos, acionista minoritário e União próximos de um mesmo interesse. E vocês têm percebido que mesmo o governo de esquerda, governo de direita, de centro, cada vez mais se amadurece aí um seguir dos preços internacionais, tá? Com um pouco mais aí de alívio para a inflação doméstica com o governo de esquerda, isso era dito e feito, mas ainda assim um bom preço, uma boa política de preço. Então o grande perigo para a Petrobras, na ótica do investidor, pessoa física, na ótica do investidor, pessoal, não na ótica do cidadão,
não, acho que de estratégia de país. Tá? Então, pragmático aqui, sem contar ali um lado mais canhoto, um lado mais destro na visão política. Mas na visão do investidor pragmático, o grande risco é sempre aonde ela vai investir. Porque são os investimentos que geram aquele 100 bi, 102 bi, que é o mais recente plano de investimento da companhia. 102 bilhões que estão programados aí de 2024 a 2028. E esse é um caixa que sim, vai fazer diferença. Se fosse nesse ano aqui de 2024 somente, ela entraria numa alavancagem bem relevante. Agora, ao longo desses 4 próximos anos, não, 102 é ali é expressivo e tal, mas nada fora do normal. E desses 102, 11 estão em avaliação. Desses 11 aí, a gente tem 6 bi mais conectados ali com gás, energia de baixo carbono, uma transição. Então você vai estar olhando ali para exploração offshore, eólicas, tá certo? E 5 bilhões vão estar conectados com refino, transporte e comercialização. Refino é hoje do capex total 17 bi, dos 102 programados, tá? É onde a Faria Lima mais odeia ali, né? Não quer que ela invista em refinaria, quer que ela só foque em produção, tá? Exploração e produção, certo? É o core. Se você olhar no estado aí da Faria Lima, dicionário da Faria Lima, melhor dizendo, é o core business da Petrobras, olhar para exploração e produção. Então, desses 102 bi, pessoal, 73 bi a Faria Lima adora, acha muito bacana, margem equatorial, modernização já das extrações da exploração recente, eficiência na produção. Tá? Então, esse 73 bi, pessoal, não vai fazer preço ao longo de presidente X ou Y. Vai estar ok. A Faria Lima quer que ela investa ali, certo? E quanto mais rápido tirar petróleo do chão ou da água, do mar, melhor, porque a commodity está sendo aí cada vez mais mal vista. Então é importante que acelere a produção, como está entregando essa aceleração. Beleza. Agora, dos 17 tá, bi de refino, ali está o maior risco, é onde você, investidor de longo prazo, tem que ficar de olho. Que é onde a Faria Lima vai torcer o nariz, de repente se vier mais uma compra de uma refinaria, uma reestatização ou uma compra aí de uma refinaria internacional, etc. É onde o mercado mais fica de olho. Infraestrutura de gás e energia, pessoal, já privatizou muito. Tá? A própria Engie, a TAG, né, pegou muito dessa privatização, outras empresas pegaram. Então, assim, essa parte já teve um desinvestimento bem interessante. Não acho que está ali também nos 9 bilhões. O seu risco vai estar nos 17. Tá? Vai estar nos 17, que olha muito para refino. Acho que refino para o investidor, novamente, pessoal, visão pragmática, esquecendo todas as outras partes da nossa atuação como cidadão. Como investidor, você tem que ser pragmático. Onde está o risco? Investimentos. Tá? Eu não vejo nenhuma outra condição a não ser o CAPEX, detrator do super caixa que ela fez, tá? De 2020 para cá, e de que boa parte das empresas de commodities fizeram. Mas principalmente quem fez caixa para a Petrobras foi os termos de troca melhorando de 2016 para cá, exponencializando em 2020 para cá por causa da pandemia, mais ainda em 2022 por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Sim, mas o pré-sal é o grande cara ali. Então o investimento colossal que ela fez no pré-sal, que muitos torceram o nariz há mais de década atrás, é o que está colhendo os frutos. Certo? É importante ela fazer cada vez mais, e a Faria Lima acho que aprendeu, está na narrativa dela já, que esse 73 bi em exploração e produção é ótimo, que continue. O sonho da Faria Lima é que os 102 bi, por exemplo, fosse somente para exploração e produção. Certo? Feito isso, pessoal, o parquinho, então, da Faria Lima, sei lá, descrito, na minha opinião, para vocês, não é uma verdade, é uma opinião, o ciclo da Petrobras de 2000 para cá, o super ciclo, pessoal, foi conquistado. Pasmem, já foi conquistado. Toda a alta de 2000 a 2008 foi conquistada no ano passado. No projeto essa alta, nós chegamos aqui com o gráfico ajustado, né, de dividendos. Nós chegamos aqui em 2023, pós-eleição, a romper o topo de 2022 aqui, ó. Nós chegamos a esse alvo e andamos muito mais do que isso. Passamos também o ciclo de 2016 a 2020. Estava lá em 33,55. Mandamos bala. Estamos negociando nesse patamar aí, muito próximo desse patamar, hoje a 37, 38 reais. Então, quero dizer que a Petrobras, esse é um gráfico mensal, pessoal. Vamos contar juntos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está indo para o seu 10º mês de alta consecutivo. Brunão, na parte técnica, qual que é o desconto da Petrobras com todo esse ciclo? Pessoal, existem 2 descontos. Dentro desses 2 descontos, nós temos 4 pontos, 4 preços específicos. Então, qual que é a minha única estratégia? Se eu fosse acionista da Petrobras
Tenho R$ 1.000 para investir todos os meses na Petrobras. Eu agora, ao longo de boa parte dos meses de alta, não desses 10, mas pelo menos a partir do quinto, sexto mês de alta, que já é uma anomalia, de 1.000 eu estaria investindo 800, 700. Tá? Por quê? Porque pode ver, e o mercado é cíclico, Petrobras principalmente, já vou mostrar para vocês, quedas acima de 2 dígitos. E aí eu investir, fazer esse banquinho de grana, R$ 200 por mês, tá? Você vai ter uma ordem super bombada, musculosa, aqui no 28,99, que é o primeiro desconto. O segundo, 25,95, 23,96, 23,59. Tá? Então, esses são os descontos do ciclo atual, assim como foi um desconto aqui em 2020, assim como foi um desconto aqui também em 2016. Então, eu estou pegando ali uma retração importante de um ponto base para mim, que são as eleições. Muita incerteza, muitas vendas foram geradas aqui, pré e durante a eleição. Tá? Então, este é o principal candle de suporte. A região verde aí, que são esses 3 pontos, com um pouquinho também de intensidade, bom suporte nos 28,99. Essas são as ordens em que eu, se eu fazer um banquinho ali de liquidez, de caixa, mas continuando a aportar todos os meses, porque nós não sabemos aonde vai parar a Petrobras, é crescimento de produção em cima de crescimento, e o Brasil, via balança comercial, está expondo para a gente, publicamente, que estamos exportando para caramba petróleo cru. Tá? Então está aumentando a participação do petróleo brasileiro no globo. Então, esse é o super ciclo que nós estamos vivendo na Petrobras. Aqueles são os descontos, pessoal. Quando a gente olha para a Petrobras versus o petróleo, não tem muita surpresa aqui, pessoal. Vejam que, em determinados momentos, há a tal surpresa. E é justamente nesses momentos que eu quero frisar para vocês aqui. Tá? Eu quero dar grande destaque para vocês aqui. Boca de jacaré. É o mesmo gráfico, só que em preto, em negrito, aí, talvez, no plano de fundo, né? A gente vê o petróleo Brent. Tá? 2 momentos de boca de jacaré. 2012. Tá? Nós tivemos uma alta expressiva do petróleo aqui. E não necessariamente uma alta expressiva na Petrobras. Tá? Mas depois o petróleo estabilizou e a Petrobras também estabilizou. E o momento atual, pessoal, há novamente uma boca de jacaré. Onde o petróleo cedeu categoricamente. Tá? E a Petrobras continuou a sua alta categoricamente também. Beleza? Então nós estamos vivendo um gap, ou melhor, uma distância entre preço de petróleo e a sua tendência versus preço da Petrobras e a sua tendência gigantesca, pessoal. Gigantesca. Isso, na minha opinião, se dá a atratividade da Petrobras via dividendos. Então há essa perspectiva de ser a maior pagadora de dividendos aí, em termos de yield, né, do mundo, ou uma das maiores, com consistência. Tá? Qual que é o cenário do petróleo que eu tenho, pessoal? Este cenário aqui, ó. Eu sempre compartilhei com vocês. É esse cenário que eu tenho de 2012 a 2016, 2015 ali. 2014, perdão. 2016 foi a super queda. 2014 foi a super queda. 2016 a segunda grande queda. Tá? Então o cenário que eu tenho para o petróleo é esse. Enquanto as economias se ajustam a um juro mais alto, tá? Por mais tempo, tá? Esse é o cenário do petróleo. E ele, com certa volatilidade, está com toda a carinha que vai manter o topo de 21 e 22, perdão, e vai manter o fundo, ou vai ficar muito próximo do fundo de 2023. E vai começar a sua lateralização. Petróleo lateral, pessoal, a Petrobras tende a lateralizar com um yield gigantesco. Tá? Qual que é o game changer aí? Se nós tivermos, por exemplo, tá, a participação aumentando cada vez mais das nossas exportações. Então me parece que, não agora o risco, que eu falei que é o plano de investimento, mas agora o principal retorno para ela continuar a subir mês a mês sem parar, está na balança comercial e não no micro da Petrobras, mas sim quanto que o Brasil está participando do mercado internacional de petróleo cru. Beleza? Então acho que o indicador mais legal, otimista, para você acreditar que a Petrobras continua a subir, não é valuation, não é condição de caixa, não é outras coisas aí que podem vir a ser atraentes no momento para a Petrobras, e sim a nossa balança comercial. Ela vai ditar ali quanto que o Brasil está conseguindo de participação e está crescendo, pessoal. Nossa balança comercial está consecutivamente no superávit, muito pela indústria de óleo e gás. Certo? Pessoal, feito isso, de olho nessa boca de jacaré, petróleo e Petrobras, porém o que está fazendo preço, na minha opinião, na Petrobras é dividendos e balança comercial. Tá? Não é o preço do petróleo. O petróleo me parece que quanto mais estável, melhor para a Petrobras, e se cair lá de volta para os $70, a gente percebeu que isso não afastou os investidores desses 19%
de dividend yield da Petrobras nos últimos 12 meses. Tá? Tese de investimentos, para quem está na Petro, pessoal, a própria companhia já coloca para 2050 de 80% da energia consumida no mundo sendo fósseis, caindo para 53%. Aqui, você, olhando para a opinião da companhia em 2024, pode discordar ou não. E se discordando, você pode tomar uma decisão sobre os seus investimentos para longo prazo na Petrobras. Tá? Óleo e gás, segundo a companhia, com um papel fundamental, mas aumento de renováveis na matriz é um caminho inevitável. Então a empresa sabe disso. Tá? Então, 2050, ela coloca ali renováveis tete a tete e até suprindo, tá, a parte de petróleo, né, com 39%, petróleo indo para 20% e gás natural com 20% também, carvão 13%, nuclear 8%. Então a Petrobras também não aposta no nuclear, assim como a sociedade ocidental não está apostando nesse momento, embora vários investidores gostem muito da tese, já postei vídeo aqui sobre urânio. Tá? Nesse momento, 2020, ou melhor, em 2020, pessoal, nós tínhamos aí 29% petróleo, 24% gás natural e pasmem, o carvão continua sendo como principal fonte energética do globo, tá? 26%. E renováveis crescendo a 16%. Segundo a melhor oportunidade aqui, segundo a Petrobras, a melhor oportunidade de se investir no setor de energia é o quê? Renováveis. Vai sair de 16 para 39. Então tá aqui. Eólicas offshore é a ponta, é o braço da Petrobras, onde ela fica confortável aqui em existir e gerar valor para o acionista, tendo lá renováveis no seu portfólio. Tá? Então, desses investimentos aqui, pessoal, que a gente vai olhar no próximo slide, que eu já mostrei para vocês, de olho nessa produção, acredito que seja na parte verdinha, abacate aqui. Energias de baixo carbono. Tá? Energias de baixo carbono, essas aqui devem conter as tais eólicas offshore ou qualquer energia que não venha a ser de combustível fóssil. Tá? A Petrobras deve se modelar para isso. No curto prazo, próximos 10, 15 anos, pessoal, a empresa vai tirar e tentar tirar cada vez mais rápido, de maneira mais eficiente, petróleo do chão. Tá? Essa indústria está em decadência, a própria companhia coloca uma queda aí de quase 10%, né? De 29% para 20% nos próximos 30 anos. Aí. Beleza? Isso aqui é bem representativo. Petróleo, pessoal, no curto prazo, falei para vocês do que eu espero para o ano. No curto prazo, se eu acho que 2023 vai performar como fundo e vai ter dificuldade em 2024, 2025 em perfurar esse fundo, eu tenho lá dos 64,33 aos 71,34 os melhores suportes, o petróleo mais descontado. Como ele está mais próximo do fundo do que do topo, pessoal, pois bem, então a assimetria hoje do petróleo é para cima. Tá? CPI americano vindo um pouquinho mais forte, talvez a economia americana não cedendo. Pois bem, no primeiro semestre principalmente, segundo tem eleição, o petróleo tem essa assimetria no curtíssimo prazo de navegar até os 86,64, 83,68, 85,46. Tá? Essa é a minha ideia e, se possível, né, o petróleo não passa da região vermelha, também não passa da região azul. E vamos ficar laterais. Né? O PEP corta, vamos para cima, o mundo esfria um pouco na atividade econômica, vamos para baixo, mas sem direção. 2012 a 14 é o meu cenário. 2012 a 14 é o meu cenário. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou analista que acredita que a história rima, não se repete. Né? A história nunca se repete, mas o homem sempre. Né? Então, como são operadores que fazem os robôs ou que operam manualmente o petróleo, eu acredito que a gente vai rimar com essa situação. Por isso que eu imagino que o petróleo deve ficar lateral aqui nos próximos semestres. Beleza? Feito isso, ADR da Petrobras, pessoal, alvo, tá? Tá em região de alvo. A ADR está nas máximas históricas, próximo da região de 2009, ali ainda não de 2008, mas sim de 2009. Então, atenção, né? Eu desaceleraria os meus aportes, pararia de aportar? Não, porque é estrutural a mudança dela. A participação do petróleo, balança comercial mostra isso. Então, eu olharia para a balança comercial, para o otimismo e para o plano de investimento. Apareceu uma refinaria, apareceu uma eólica meio esquisita no offshore, não dá certo offshore, por exemplo, embora o capex destinado é baixo. Eu acho que a refinaria ali, aqueles 17 bi, podem fazer um pouquinho mais de barulho. Bateu o CDI e a inflação? Bateu. O pessoal de 1994 para cá subiu 19.250% contra 7.600 do CDI. 700 aproximadamente por cento do IPCA, tá? No curto prazo, preço, pessoal, caso você se interesse, né, para ter esse cenário, quais são os descontos de curto prazo? Qual que em
janeiro, fevereiro e provavelmente março, eu desaceleraria ainda mais as minhas compras. Qual é o preço? R$ 38,51. Tá? Até o R$ 38,51, tranquilo. Tá? Importante, pessoal, esqueci de falar para vocês. Preço justo de Graham aqui está em R$ 83,61. Então, a margem de segurança de mais de 120%. Por isso que não falo para parar de aportar, mesmo sendo analista técnico, tá? Não acho que a análise técnica ajuda nisso, em parar ou começar. Ela só ajuda em diminuir ou aumentar, tá? Então, diminuiria, fazendo caixa nos pontinhos específicos, acreditando numa crise ali de 10, 15% de queda, no mínimo, tá? E olhando para as datas cortes de 2023, pessoal, nós temos... deixa eu abaixar aqui, que foram muitos dividendos em 2023. Nós temos ali 19 de janeiro... datas cortes de 2023, abril. Então, a Petro, pessoal, vai ter ali pós-resultado do primeiro trimestre. Março é o grande mês para se acreditar numa queda da Petro, tá? E abril, um grande mês, final de abril, grande mês para você começar a achar fundo. Vai começar a distribuição de dividendos. Política de dividendos aqui tem abril como um bom start do ano. Então, Petro via renda passiva, abril é o grande mês das expectativas aí de renda passiva. Anotem isso que é importante para a oscilação dos preços no curtíssimo prazo. Tá? Não acho que a bolsa tem sazonalidade atual de queda, por isso que 38,51 eu diminuo a compra, mas 36,68, a depender da sua tese de investimento, a depender de como você releva aí os pontos técnicos e o seu cenário para 2024, já seria 36,68 um ponto para tentar comprar mais do que o seu aporte convencional. Depois, somente nos 34,44, 35, 33,50. Certo, pessoal? Qual que é a oscilação da Petro que eu estou de olho? No pós-eleições, nós tivemos essa oscilação aqui. Nós tivemos essa oscilação acolá. A gente está falando aí de 7,90%, 8,30% de queda, algo em torno de R$ 2,80, R$ 3. Tá? Por enquanto, a Petro cedeu da máxima à mínima apenas, entre aspas, R$ 1,84. No caso, ela venha a ceder os seus 7%, ou R$ 3, a gente está falando de uma companhia a 36,38. 8%, 8,5%, a gente vai estar falando de uma companhia a R$ 36. Tá? Então tem os pontinhos, tá? Essa faixa em azul dos 35,75, 35,40, como na oscilação, o seu desconto. Né? No fluxo de queda, o atual, tá? Seria essa região. Mais para trás, aqui em 2023, nós tivemos uma queda novamente, um pouco mais abrupta essa de 12,5%. E aí voltamos para as eleições. As eleições foram um pouquinho mais punk, onde nós tivemos quedas aí de 20%, 18,5% aqui, e acolá 22%, 4,70, R$ 4. Certo, pessoal? Então são 1, 2, 3, 4, 5 ciclos de baixa ao longo desses 10 meses de alta. Tá? Isso aqui no gráfico diário a gente consegue ver. Então todos esses ciclos estão sendo monitorados por mim. Por isso que eu coloco o momento atual dos 37,70 até os 36,70 eu compraria menos. Ponto final. Tá? Se você tem tese de investimento para longo prazo, eu tático não venderia call, não compraria put nesse momento, porque não tenho em janeiro um mês fraco para petróleo, tão menos um mês fraco para renda variável. Eu começo a vender call e comprar put, ter essa ideia pelo menos, a partir ali do pós-carnaval. Certo, pessoal? Feito isso, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.